Olá, pessoal, tudo bem? Professora Érica hoje vai tratar com vocês sobre a Lei Orgânica da Saúde, certo? Lei esta, né, que está presente em todos os editais para a área da saúde, pessoal. Então, hoje a gente vai focar, tá certo, no que é mais interessante desta lei, para a gente conseguir acertar todas as questões da prova, tá bom? E aí, né, a gente vai fazer de forma pausada, devagar, cobrando e falando como é que as bancas costumam cobrar nas provas de concurso, tá? Vamos deixar de papo e partir para o assunto, beleza? E no seu artigo primeiro, pessoal, esta lei, ela regula em todo o território nacional sobre as ações e serviços de quê? Certo? Sobre as ações de serviços, né, de saúde, seja isoladamente ou em conjuntamente, em caráter permanente ou eventual. Que é em caráter permanente? É as ações, né, de saúde de forma geral, como as ações da atenção básica, da atenção secundária, da atenção terciária. Eventualmente, são as campanhas, né, as campanhas de vacinação ou as campanhas de uma determinada doença, tá certo? E essas ações, ela pode ser realizada por pessoas naturais jurídicas de direito público ou direito privado, porque a saúde é livre da iniciativa privada, certo? Esse é o ponto inicial, quando a gente começa a falar sobre a Lei 80/90, tá? Quer dizer que é uma lei que ela tramita em todo o território nacional. Para as ações e serviços de saúde, seja isolada ou inconjuntamente, em caráter permanente ou transitório, né, ou eventual, realizado por pessoas de natureza jurídica ou de direito privado. Beleza? E aí, né, a partir disso, ele fala, dentro dessa lei, que a saúde é um direito fundamental. Fique atento, pessoal, aí no gancho aí, tá? Tá vendo que aí nesse material de vocês está coloridinho? Tá vendo? Quer dizer, né? Porque algumas bancas, o que é que ela faz? Tá? Ela pode trocar esse conceito, tá? Principalmente a IBFC, né, que é para a galera aí que está tentando o concurso da FunSaúde, ela pode trocar esse conceito com o conceito de saúde que a gente viu na nossa aulinha anterior, que é o conceito de saúde da Constituição Federal, que ele diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Tá? Então, veja qual é o gancho da gente. O gancho é vocês entenderem o que é que a prova, o que é que a questão da prova está pedindo, certo? Se a questão da prova está pedindo de acordo com a lei 8080, vocês vão dizer que a saúde é um direito fundamental. Se é de acordo com a Constituição Federal, vocês vão falar que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, tá? Então, de acordo com a nossa lei 8080, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, tá? Eu coloquei aí o gancho, é bem bonitinho. Eu gosto muito de material colorido, que eu gosto dessa imagem visual e eu percebo que boa parte dos meus alunos também gostam, porque às vezes, quando a gente vê aquela lei seca, né, aquela bastante letras, a gente não consegue aprender de forma efetiva, tá? Então, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e na execução de políticas econômicas e sociais. E essas políticas econômicas e sociais, pessoal, visam reduzir o risco de doenças e agravos, tá? Estabelecendo uma condição que assegura o acesso universal e igualitário, ou seja, todos nós somos iguais. As ações e os serviços para a sua promoção, proteção e recuperação da saúde. Faz um gancho aí no material de vocês e põe PRO-PRO-RE, tá? Que é ações para garantir a promoção, proteção e recuperação da saúde, tá? E aí, o dever do Estado não exclui. Opa, perdão, pessoal. Perdão, botei aqui o material. Pronto.
O dever do Estado não exclui das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Já vi questões de prova da IBFC que ela diz que o dever do Estado exclui os das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Não, gente. A saúde é um direito de todos. Eu, né, Érica, vocês aí do outro lado da telinha, têm responsabilidade sobre a sua saúde, a nossa família, né? Principalmente quando a pessoa é incapaz. As empresas é de interesse, né, para a saúde do trabalhador, bem como a sociedade, né? Veja o que aconteceu na pandemia da Covid-19. O que foi que todos nós fizemos? Fizemos, né, a quarentena, fizemos bloqueios, nós ficamos de quarentena em casa, né, para não transmitir a doença. Então, era de interesse da sociedade, tá certo? E aí, né, o nosso artigo 3º, gente, aqui a gente começou a entender o que era a saúde. O nosso artigo 3º é um dos artigos mais importantes desse material, bem como o artigo 5º, o artigo 6º e sem falar do artigo 7º. É impossível vocês vir para essa prova da FAGEFOR e estudar a legislação do SUS e não estar com esses artigos na ponta da língua. Por quê? Porque esses artigos, pessoal, hoje, né, eles fazem um gancho desses artigos com outras leis, tá certo? Ele pode pegar o artigo 3 e fazer com a PENHOSP, de fazer com a lei da promoção da saúde, tá certo? O que quer dizer o artigo 3º? Ele diz que os níveis de saúde expressam a organização social e econômica, tendo a saúde como determinante e condicionante, entre outros. Aqui, gente, a gente fala do conceito ampliado de saúde. A gente sai do modelo biomédico e entende, né, que a saúde é bem mais do que a ausência da doença, tá certo? E aí, eu, né, como enfermeira controladora de infecção, eu discordo um pouco, porque, tipo, eu me sinto uma pessoa saudável, né? Mas, para os expertise em saúde coletiva, ele fala que para a pessoa ter saúde, daí a gente vai bolar uma historinha, tá? Eu preciso de um meio ambiente adequado. Eu preciso morar, né? Ter um local, conviver num local que o meu ambiente, ele seja, né, adequado, não seja um ambiente quente, que tenha saneamento básico. E aí, com isso, eu vou ter uma boa moradia, né? Com essa boa moradia, eu consigo morar num bairro bacana, né? Com bom saneamento básico, certo? Se eu tiver, né, uma renda adequada. E para eu ter uma renda adequada, eu preciso de um bom trabalho. E aí, com isso, eu garanto uma boa alimentação, eu consigo, né, ter educação, realizar atividade física, ter transporte, acesso a lazer e também acesso aos bens e serviços essenciais. Então, o conceito ampliado de saúde, né, ele parte desse princípio, que para eu ter saúde, eu preciso bem mais do que a ausência de doença, beleza? E aí, a posteriori isso, né? No nosso artigo 4º, ele descreve o que é o SUS, né? O que é o SUS? Constitui o SUS o conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o SUS. Um exemplo, claro, de administração direta, que a prof pode falar, são os hospitais, Hospital do Coração de Messejana, HGF, né? Um exemplo de administração indireta é os hospitais regionais, que é o ISGH, né? E aí, a FunSaúde, ela faz parte de uma administração direta, já que é uma empresa pública, tá, pessoal? Então, veja que constitui o SUS, certo? O conjunto de ações e serviços prestados, né, nas 3 competências do governo: federal, estadual
e municipal, seja administração direta e indireta, mantida pelo poder público. Tá? O nosso artigo 5º, perdão, vamos tratar dos incisos, né? Estão incluídas no dispositivo deste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais para o controle de qualidade, pesquisas e produtos de insumos, medicamentos, inclusive sangues e hemoderivados e equipamentos para a saúde. No inciso 2º, ele ressalta que a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, o SUS, em caráter complementar. Viu aí que a prof colocou em uma cozinha diferente, né? Porque a IBFC, ela já cobrou em prova, falando que a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter suplementar. Então, não é suplementar, é complementar. Prof, mas que besteira uma banca colocar um negócio desse. Gente, olha, prova, tá? Prova é jogo. A gente tem que entender como é o comportamento das bancas, certo? Então, fiquem atentos, tá? Atentos. A IBFC, ela já fez esse trocadilho, tá? Eu coloquei em observação que o artigo 24, 25, 26, ele fala, né, sobre a participação complementar dentro do âmbito do SUS, e a gente vai ver principalmente em relação ao capital estrangeiro, a diferença para a Lei 8080 e para a Constituição Federal, tá? Então, o que é que eu quero que vocês grifem aqui? Que a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar, não em suplementar, tá bom? Agora, o nosso artigo 5º, e aí eu quero que vocês fiquem bem atentos aqui para mim, tá? O nosso artigo 5º, ele trata do objetivo do Sistema Único de Saúde. E aí, o que é que acontece na prática? A galera confunde muito objetivo com campos de atuação e princípios e diretrizes, tá? Vocês não vão confundir. Alunos da professora Érica não vão confundir esse tipo de assunto. Então, veja bem, objetivos do SUS, eu tenho 3, tá? 3. O primeiro é identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. Quer dizer isso? Vamos lembrar aqui o que aconteceu na pandemia da Covid-19. Percebeu-se que tinha muita gente sendo internada com síndrome respiratória. E aí precisava entender o que estava acontecendo, né? Com isso, né, a partir disso, foi identificado, né, o vírus, o SARS-CoV-2, e aí foi identificado e divulgado o que estava acontecendo, o fator condicionante e determinante de saúde. A partir disso, foi formulado políticas de saúde, e essas políticas eram destinadas a promover nos campos econômicos e sociais a observação do exposto no inciso 1 do artigo 2 desta lei. A assistência, né, posteriormente, foi prestada assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Não foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, quando falar em objetivo do SUS, vocês vão lembrar de 3 marcos. A primeira coisa é a identificação e divulgação dos fatores, né, condicionantes e determinantes. Posteriormente, a formulação de políticas de saúde. E, posteriormente, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Beleza? Agora, a gente vai passar para o artigo 6º, tá? Artigo 6º, que já teve mudança, certo, pessoal? Teve mudança agora em 2023, que adicionou a saúde bucal como campo de atuação do SUS,
E aí a gente vai lembrar que estão incluídas ainda no campo de atuação, tá? Veja que no campo de atuação do SUS, ele vai executar, gente, esse primeiro parágrafo, ele despenca em prova da IBFC, tá? Então, fiquem atentos. Não confundir o objetivo, que a gente já tratou no slide anterior, e a gente já sabe bem a diferença. Agora a gente vai falar de campos de atuação, onde o SUS vai executar ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integrada, inclusive a farmacêutica, e a saúde bucal, tá? Eu aposto nesse artigo para cair na prova da IBFC, para a fase de FOR, certo, pessoal? Então, fiquem atentos. Entre os campos de atuação do SUS, o SUS vai executar ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica e a saúde bucal. Além disso, né, o SUS ele vai participar na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico, tá? Então, ele vai participar da formulação da política e na execução de ações de saneamento básico, tá? Ele vai participar, ele vai fazer a ordenação da formação dos recursos humanos na área da saúde, que é as nossas graduações na saúde, certo, pessoal? Então, ele vai ordenar, olha o comando do enunciado. Ele vai ordenar na formação dos recursos humanos na área da saúde, na vigilância nutricional e orientação alimentar. Por quê? Gente, vocês perceberam que recentemente alguns alimentos, ele tem a quantidade de açúcar, né, e gordura? Isso é de interesse do SUS. É de interesse do SUS também a alimentação, certo, pessoal? Existe um guia da alimentação brasileira, tá? Bem como a orientação alimentar desse paciente, tá? Então, é para todos nós, na verdade, né? Então, é de interesse do SUS a vigilância nutricional e a orientação alimentar. Hoje, gente, uma das grandes preocupações dos gestores do SUS são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Que é a hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus. Isso tem a ver com a orientação e vigilância nutricional, visto que a mudança no estilo de vida, ela ajuda, né, a melhorar nossos índices de glicemia, a nossa pressão arterial, tá? Por isso que é de interesse para o SUS. A colaboração na proteção ao meio ambiente e nele compreendido do trabalho. Lembra lá do nosso artigo 3, né, que fala que para eu ter saúde eu preciso de um meio ambiente adequado, né? É de interesse, né, campo de ação do SUS. A saúde do trabalhador, que ele vai executar a ação de saúde do trabalhador. Então, veja um campo de atuação do SUS. A formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde e a fiscalização de alimentos, águas e bebidas para consumo humano. É para consumo humano, não é para consumo animal, tá? Algumas bancas, a IBFC não fica atrás, ela já colocou todo certinho lá enunciado no final, colocou para consumo humano e animal. Não é para consumo animal, é para consumo humano. E aí, né, também vai participar no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Também o incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico, a formulação e a execução da política de sangue
e seus hemoderivados, bem como, né, incluído agora no ano de 2023, a formulação e a execução da política de informações e assistência toxicológica e de logística de antídoto de medicamentos utilizado em intoxicações. Beleza, gente? É muito interessante, achei muito massa a introdução desse campo de atuação, né? Hoje eu trabalho em um hospital aqui no Vale do Jaguaribe e a gente recebe muito na nossa emergência pessoas intoxicadas, né, com o uso de produtos utilizados em agricultura, né? Porque aqui tem uma das rendas essa produção de carnaúba, de frutas, legumes, né? Que é aqui no Vale. E aí usa muito inseticida. E aí tem muita gente que chega com esse tipo de doença, né? De agravo. E aí, né, no nosso incisos, tá? E aqui é de suma importância a atenção de vocês. Esses temas são recorrentes em provas de concurso e a IBFC ela não fica atrás, tá? Ele fala aqui dos conceitos de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e também saúde bucal, tá? A vigilância sanitária. O que é que a vigilância sanitária pretende? Ela pretende eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. Então, bota aí o gancho para vocês não confundirem a vigilância sanitária com a vigilância epidemiológica, tá? Então, a vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da circulação, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. Já, né, a vigilância sanitária, ela também abrange o controle de bens de consumo, que direta ou indiretamente se relaciona com a saúde, compreendida todas as etapas e processos da produção ao consumo. O controle da prestação de serviços que se relaciona diretamente ou indiretamente com a saúde. A vigilância epidemiológica, gente, ela vem com que proposta? Trata-se de um conjunto de ações que proporciona o conhecimento e a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletivo, tendo por finalidade recomendar e adotar as medidas de prevenção, controle das doenças ou agravos. Então, veja que diferente da vigilância sanitária, que vem diminuir, eliminar, prevenir, a vigilância epidemiológica, ela vem para detectar mudanças nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletivo, tá? E aí, a saúde do trabalhador, gente, é o conjunto das atividades, certo? Que se destina, né, através das ações epidemiológicas e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, ou seja, é a junção da vigilância sanitária e da vigilância epidemiológica, certo? Que vai estabelecer a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo. O que é que a saúde do trabalhador abrange, né? Ela abrange a assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional do trabalho, a participação no ambiente de competência do Sistema Único de Saúde em estudos, pesquisa, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existente no processo do trabalho, a participação no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde da normatização, armazenamento de produto, fiscalização e controle de condição de produto, transporte de máquina, extração
distribuição e manuseio de substâncias e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador. Também faz parte da saúde do trabalhador a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde, informação ao trabalhador e sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre o risco de acidente de trabalho, doença profissional do trabalho, bem como resultado de fiscalizações, avaliações, ambientes e exames de saúde de admissão periódica e de demissão, respeitando os preceitos éticos profissionais, participação na normatização, fiscalização e controle de serviços de saúde do trabalhador nas entidades de empresa pública e privada e a revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas do processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais e já teve doenças, né, que entrou como doença de notificação compulsória, tá, pessoal? E garantir ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setores dos serviços ou de todo o ambiente de trabalho quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde do trabalhador. Então, fiquem atentos a esses temas que eu acabei de falar. Isso é de interesse para a prova de vocês, tá bom? Aqui, pessoal, é a definição de saúde bucal, tá? A saúde bucal é um conjunto articulado de ações em todos os níveis de complexidade, né? Todos os níveis de complexidade que visam a garantia da promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, seja individual ou coletiva, tá? Ou coletiva, inserida no contexto da integralidade da atenção à saúde, beleza? Em relação ao inciso 5º, entende-se por assistência toxicológica, que se refere ao inciso 12 deste caput, desse artigo, um conjunto de ações e serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas crônicas decorrentes de exposição química, medicamentos e toxinas de animais peçonhentos e de plantas tóxicas. Fique atento a essa definição. Essa definição de saúde bucal e assistência toxicológica ainda não foi cobrada pela IBFC, porque é tema novo. Pode ser um potencial para a prova da FAGEFOR, tá, pessoal? E aí, né, a gente trata agora no nosso artigo 6º, né, o 6º-A, que ele diz, né, bem interessante, também inserido em 2023, que as diferentes instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde ficam obrigadas a disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas na internet os estoques de medicamento das farmácias públicas que estiverem sob sua gestão, com atualização quinzenal de forma acessível ao cidadão comum. Quer dizer isso, que eu, gestor local, seja municipal, estadual ou federal, eu tenho que deixar em página pública o meu estoque de medicamento, certo? Sendo atualizado de forma quinzenal, de forma acessível para a população. Eu acho engraçado quando às vezes a gente abre o jornal e vê, né? Medicamento tá faltando na farmácia em tal posto de saúde, certo? Então, isso foi uma forma, né, de deixar a população informada dos estoques, né, e evitar, né, esse tipo de transtorno, tá? E aí, pessoal, a gente tem um artigo 7º, tá? A gente vai fazer uma pausa desse bloco para fazer bloquinho de meia hora, que fica melhor para o entendimento de vocês, e volta com o nosso artigo 7º. Aguardo já vocês.